Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 8 que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que têm o coração puro. Essa é uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixou por ocasião do Sermão do Monte, ao qual ele nos deu esse roteiro de como chegar até o reino de Deus. Então, esta é a bem-aventurança do que tem o coração puro. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Isso está em Mateus. Trouxeram a Jesus, algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos a afastassem com palavras um pouco rudes, Jesus, vendo aquilo, aborreceu-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Jesus não quis dizer que o reino de Deus é somente para as crianças, mas para aqueles que lhes assemelham. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade do espírito, mas a imagem do que deveria ser. Principalmente a simplicidade e humildade que têm as crianças, a doçura que têm as crianças, a facilidade que a criança tem de perdoar, que depois, quando nos tornamos adultos, fica muito mais difícil, esse perdoar, até mesmo a nos perdoar. E a criança, com a sua simplicidade, com a sua doçura, ela consegue, perdoar o seu coleguinha, perdoar os seus pais, muitas vezes por algum motivo. E Jesus quis dizer mais ou menos isso. Não que nós devemos ser só crianças para entrar no reino de Deus, mas que tenhamos a mesma postura da criança, a simplicidade, a humildade e a candura. Jesus tomou como símbolo da criança, dessa pureza em razão dessa simplicidade e dessa humildade, que a caracteriza e nos ensinou que, para conquistar a felicidade, devemos nos assemelhar a elas. O termo criancinha se estende, aos infelizes, aos fracos, aos escravizados e viciados de qualquer idade, aos quais Jesus pede atenção dos homens e para os quais ele promete o consolo e amparo de que são carentes, Para Deus ainda somos crianças espirituais, carentes de amor, carentes de orientação. Então, se somos, ainda carentes, se somos crianças aos olhos de Deus, vamos tentar ficar com os sentimentos, que as crianças têm. É isso que vai nos fazer caminhar até Deus. Jesus, tratava a todos como potencialmente bons, na certeza de que cada um está no caminho do progresso. Então, a gente percebe, quando Jesus aqui esteve, que ele não separou as pessoas, aquelas que eram a seu favor e aquelas que eram contra ele. Então, ele sabia que mesmo aquelas que estavam contra ele tinham o potencial de um dia rever essa atitude e se tornar uma boa pessoa. Ele impediu, atitudes de confronto entre seus discípulos e seus perseguidores. Perdoou seus algozes e juízes que o condenaram. Tornou-se amigo e confidente de pessoas que eram recriminadas e reprimidas, segundo os valores e costumes sociais da época, Todos receberam sua ajuda e confiança. Jesus não tinha preconceito, com ninguém, com nada. A sua pureza, a sua bondade era tão imensa que ele
ele mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam no caminho errado, ele não a julgava, ele apenas orientava com todo carinho, com todo apreço que cada pessoa merece. E isso que nós temos que cultivar dentro de nós, né? Não julgar, né? Não julgar o outro, que muitas vezes precisa de um auxílio, de uma palavra, de alguém que confie, né? Na sua recuperação, no seu potencial, como Jesus fez e faz conosco até hoje, né? Para os discípulos dele, ele não exigiu uma cultura formal, né? Eles eram homens simples, quase na totalidade deles, eram pescadores, mas ele viu o potencial que eles tinham espiritualmente. Ele conviveu com Maria Madalena, né? E percebeu que ela tinha um potencial muito grande para o bem. Diferentemente das outras pessoas que a condenavam pelo seu modo de vida, né, que na época ela tinha. Mas ele conseguiu ver além disso e ver o potencial dela. Ele protegeu a mulher adúltera, não a julgou. Porém, né, ele não a julgou, mas ele sempre tinha essa recomendação: vá e não peques mais. Então, essa sempre foi a postura de Jesus. E até hoje, né, conosco. Nós sabemos que podemos ter o perdão, né, divino através, né, da nossa vontade de melhorar e não fazer de novo o errado. Porque se estamos aqui nesse momento, é porque deveríamos estar. Nós não erramos de endereço, não erramos. O corpo que temos é esse que teria que ser. A família em qual convivemos era essa família que nós devemos estar. Para algum ajuste, para algum acerto. Então nós não erramos. E por isso que a aceitação de tudo que nos rodeia e o despertar para essa pureza de coração é que vai nos dar um rumo, que vai nos dar um alento. Os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois como valores morais, culminando finalmente como ordens divinas. A liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem, asas poderosas para o seu adiantamento. Jesus tinha bom senso, porque usava sua sensibilidade e lógica para orientar a si mesmo e aos outros que lhe escutavam as lições de sabedoria. O que é moral ou imoral é relativo, né? Em se tratando de costumes e regras sociais, porque cada tempo e cada era, em cada povo, mudam-se as leis sociais, os valores, a moral social. Porém, né, as leis divinas não mudam jamais. No entanto, a moral que Jesus se reportava não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatísticas e rotula coisas e pessoas. Ele sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflito internos provinha do fato de nos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. E aí é que nós temos que refletir, né? Temos que analisar, raciocinando com discernimento. A qual moral nós estamos nos prendendo? Né? Qual a moral que nós estamos nos prendendo? Nós estamos seguindo os preceitos que Jesus nos deixou? Aquela é a verdadeira moral. As leis passageiras da elite de uma época ou as leis eternas e verdadeiras de todos os tempos, né? Com certeza, há leis eternas que nós temos que seguir. E Jesus dizia: bem-aventurados os que têm os olhos fechados,
porque o olho aberto está sempre pronto a fazer cair a alma, o olho fechado, ao contrário, está sempre a fazê-lo subir a Deus. Mas como não podemos ficar de olhos fechados, né? Então, com os olhos abertos, vamos ter esse despertar, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor, tentar reverter algo que nós ainda não conseguimos acertar. A cegueira espiritual está espalhada na vida social, na familiar, na profissional e até na religiosa. É como se houvesse uma venda cobrindo os olhos das pessoas que querem enxergar somente o que lhe convém. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ser puros, né, de coração, de emoção, justamente por isso, porque nós estamos vendados, nós não tivemos o despertar. Então, é esse despertar que nós temos que ir em busca. A pureza do coração deve ser o principal alvo daquele que quer se elevar espiritualmente. E é bem por aí que nós temos que começar. Já que temos que começar, vamos começar por algo, né? Assemelhando-nos às crianças, né? Por isso que Jesus, né, falou para que deixar ir a ele as criancinhas, que era delas o reino dos céus, porque as crianças são inocentes e sem defesas. Então, quando nós formos mais inocentes e não tivermos tantas defesas, nós teremos maiores possibilidades de não só nos conhecer, como também conhecer ao nosso próximo, né? Cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. E é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada um aprende com suas próprias experiências e no momento propício, né? Então, nós devemos sim saber qual é o nosso caminho, qual caminho eu tenho que seguir para conseguir essa pureza de coração, né? A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. Os atos nós podemos até reprimir, mas o nosso pensamento nós temos que trabalhar muito dentro de nós, nosso coração, nosso sentimento. Por quê? Porque o pensamento é difícil controlar, né? E especialmente nesse momento que estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, nos vêm pensamentos muito ruins, né? Então, o pensamento positivo nesse momento faz toda a diferença. Então, para que possamos ser puros, né, tanto em atos quanto em pensamento, temos que ter sim uma visão melhor, né? Pensamentos bons, né? Pensamentos de amor, pensamentos em Jesus, que muitas vezes nós fazemos orações, mas automaticamente, né? Nós não conseguimos visualizar Jesus muitas vezes. E isso que faz com que nós tenhamos bons pensamentos. Quem tem puro coração nem sequer pensa no mal. Aí a gente pensa, nossa, mas está muito difícil, né? A gente não vai conseguir. Mas podemos sim, a passos, a cada dia um passo, a cada dia um caminho. Então, foi isso que Jesus quis dizer, né? Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não foi efetivado? Então, aqui nós temos que pensar um pouquinho, né, e fazer uma distinção. À medida que a alma comprometida com um mau caminho, né, avança na vida espiritual, aos poucos se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme maior ou menor a boa vontade aplicada em virtude de seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Então, teremos sim, né, que vigiar nossos pensamentos, porque quando temos muitos pensamentos ruins, é porque nós estamos com o nosso espírito ainda vibrando no mal, né?
Então, façamos esse exercício de pureza, né? A pureza que toda criança tem e que nós deveríamos mantê-las dentro de nós. E certo dia, né, um senhor chegou em casa e ficou irritado com sua filhinha de 3 anos. Ela havia pego um rolo de papel de presente que tinha sido até meio caro e tinha desperdiçado fazendo um embrulho muito mal feito, né? Aí ele repreendeu a filha, que ficou triste e chorou. No dia seguinte era o aniversário dele, né? E descobriu em um canto um embrulho dourado e não muito bem feito, que ele reconheceu ser o do dia anterior. A menina, quando o encontrou, o abraçou e lhe entregou o presente. Ele se sentiu envergonhado com sua furiosa reação, né, do dia anterior. Mas logo que abriu o embrulho, voltou a explodir, porque era uma caixinha vazia. E gritou para a filha: "Você não sabe que quando se dá um presente para alguém, tem que se colocar algo dentro do presente, do pacote?" A criança olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Mas papai, a caixinha não está vazia. Eu soprei muitos beijos dentro dela, todas para você." O pai quase morreu de vergonha, né? Abraçou a menina e pediu que ela a perdoasse. E guardou essa caixinha por muitos anos. E quando ele se sentia triste, né, ou com algum problema, ele pegava a caixinha e lembrava que ali a sua filha, com toda a sua pureza dos seus 3 anos, havia colocado lá dentro, né, muitos beijinhos para ele. E de uma forma simples, cada um de nós, né, tem recebido uma caixinha dourada, cheia de amor incondicional, de nossos pais, de nossos filhos, irmãos, amigos, né, parentes em gerais. Entretanto, nem sempre nos damos conta. Estamos tão preocupados, né, com o ter, com os valores do mundo, que as coisas pequenas nem são percebidas por nós. E muitos de nós não encontramos os beijos na caixinha dourada, só vemos a caixinha vazia. O amor é feito de pequeninas coisas, não exige fortunas para se manifestar. Então, essa pureza de coração que Jesus se referia, né? Quando a criança, né, pegou uma caixinha e colocou beijos para que seu pai pudesse receber. Então, não basta, né, que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo é preciso ter no coração. Assim sendo, né, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vamos refletir bastante na pureza das nossas crianças. Eu agradeço pela atenção e que todos tenhamos muito amor no coração. Boa noite.